Olá, eu sou Maurício Casemiro e esse é o meu canal aqui no YouTube. Para você que ainda não me conhece, se é a primeira vez que você está assistindo o vídeo, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, fica de olho nos vídeos que vão sair nas próximas semanas e dá uma olhada nos vídeos que já saíram. Se você quer aprender Excel ou Microsoft como um todo, né? Microsoft Office, ou aprender alguma outra tecnologia que não seja de front-end, seja de back-end, você é um administrador de TI, fica à vontade. Aqui nós falamos de tecnologia. Aproveito para passar os meus contatos, está passando aí embaixo na tela para você. Então, o meu e-mail vou estar colocando aí e também nas descrições do vídeo. Aliás, na descrição do vídeo, de todos os vídeos que tem no canal, eu estou ajustando os legados, né? Mas os novos já estão vindo aí, onde eu coloco o meu e-mail, todos os pontos de contato, rede social, etc. Tá? Aproveito para convidar você para o meu podcast, um dos meus podcasts, que é o primeiro que eu lancei, o Café com Tecnologia, onde eu falo de tecnologia com você, todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã. Estou lançando aqui esse primeiro vídeo da minha semana de Excel de 2021. É uma semana de Excel aí, com imersão no Excel, para nível iniciante, para quem está começando agora. Então, quero ajudar aquela pessoa que sempre teve vontade de aprender, já tem a sua máquina lá com seu Excel Windows, seja ele 2010 ou 2007 que seja, 2013, 2016, 2019, estamos indo para o 2021. Pode ser você que tem Excel para Mac, Catalina, Big Sur, né? Qualquer versão de Mac vai utilizar aqui. Essas aulas que eu dou de Excel nível básico, elas contemplam todas as versões do Excel. Eu não uso o Excel nem para Windows nem para Mac. Eu uso o Excel mobile para iPhone, para iPad, para tablet Android, para smartphone Android. Vale também. Porque a gente está falando de função, e a função é universal, desde que esteja no mesmo idioma, porque é uma função em português Brasil, o famoso PT-BR, vulgo PTBR, é diferente de uma função em sua origem, né, que é uma função em inglês, tá? Por exemplo, a função soma, da qual eu já falei aqui no canal, função de Excel soma para somar, aqui no Brasil, em português é soma, tá? Lá nos Estados Unidos, lá no Reino Unido, é sum, de soma em inglês, então você só tem que se atentar a isso. Fora isso, é tudo igual, não importa se você está usando o Windows, se o Windows é 7, 8, 8.1, 10, se o Windows é XP ainda, embora não indique, né, essas versões de Windows defasadas, por questão de segurança, a Microsoft não dá mais suporte, etc, etc. Então, se o seu Mac, ele é um Mac Yosemite, Mojave, Big Sur, Catalina, não importa, teve lá o seu Excel, você vai ter esses tipos de funcionalidades, porque são tipos de funcionalidades que foram lançadas com o Excel, elas vêm junto com o Excel. Óbvio que depois, mais pra frente aqui no canal, conforme eu for falando mais de Excel, mostrando mais vídeos, fazendo lives, gravando material, conteúdo, eu vou começar a falar das novas funções. Aí sim, algumas funcionalidades, recursos e novas funções do Excel, elas vão ser apenas compatíveis com as versões mais recentes do Microsoft Excel. Mas fica tranquilo que até eu vou te avisar. Vou falar, ó, essa função aqui, ela é compatível a partir da versão X do Excel. Olha, esse recurso aqui só vai funcionar no Excel para Windows, no Excel para Mac. Isso aqui só funciona em arquitetura 64 bits, 32 bits. Tô falando para você que está me assistindo aí, o nível usuário, né, inicial, nível básico, não se assuste com esses termos, tá? Porque são fáceis de entender. Em um primeiro momento, se você estiver ouvindo eles pela primeira vez, pode parecer uma salada de coisas e pode te assustar um pouco. Mas eu só estou comentando do que está por vir e do que pode acontecer no que está por vir. Hoje, agora, é o básico do básico. O que você tem que ter aí? Uma máquina com Microsoft Excel, com a planilha de cálculos da Microsoft, tá? E aí eu vou começar a te ensinar algumas funções que hoje são muito buscadas no mercado, são muito demandadas no mercado. Existe uma busca muito grande pelo uso dessas funções, dessas fórmulas de Excel, porque elas trazem resultados que são muito bons, que são rápidos, que economiza muito tempo se você fosse fazer um trabalho de cálculo manual, tá? Eu mostrei isso no vídeo que eu falo sobre soma no Excel, né? Que eu posso fazer de diversas formas. Aí eu mostrei da forma mais difícil até a forma mais fácil, com menos cliques e mais rápido. Essa é a intenção. É sempre te mostrar todas as possibilidades para você fazer a sua escolha, mas
te mostrando qual é a forma mais fácil, mais rápida, a forma mais nova de fazer as coisas dentro do Excel, tá? Então, fique à vontade para comentar, fazer comentários aqui embaixo no vídeo, pedir temas, pedir assuntos que envolvem Excel ou não, que envolvem Microsoft ou não. O canal é de tecnologia, então a gente fala de tudo, de Google, de Microsoft, a gente fala de Adobe, a gente fala de Apple e por aí vai, tá? Que manda, o assunto que manda aqui no meu canal é você que traz, é você que é o meu termômetro, tá bom? Então você pode ver aí, meu canal é Maurício Casemiro, um canal de tecnologia, aonde, claro, você vai notar que eu sou especialista Microsoft, certificado Microsoft, mas a gente fala de tudo aqui. Até porque hoje o mundo Microsoft, ele tá muito open source, né? Ele tá muito conectado, ele consegue, por exemplo, ir até o Linux, ir até o Mac, prover um Office para Mac, por exemplo, prover um Microsoft Teams para o Linux e para Mac e para os mobiles devices do mercado e assim por diante. Então chega de recado, estão os meus contatos todos aí na descrição do vídeo, tá bom? Eu passei também no overlay aí na tela para você e vamos iniciar. O que eu tenho aqui? Eu tenho o ambiente mais simples possível, Windows e Excel. Esse Excel pode ter sido instalado separado, porque sim, você pode comprar o Excel separado com a Microsoft, ou nos parceiros de revenda de licenciamento Microsoft, eu quero um Excel, versão X, para 64 bits, ou para 32, ou para os dois, tá? Ah, versão 2013, 2016 acho que vende ainda, 2019, e etc. Para Mac, para Windows. E você pode comprar, o que é mais comum, que eu vou falar agora, o Excel dentro do Office, que é o pacote, a suíte de soluções de escritório, né, de aplicativos, de ferramentas de escritório da Microsoft, como também o Microsoft Word, né, chamado também de Microsoft Office Word, porque pertence ao pacote Office, e por aí vai, quem conhece, conhece, né, PowerPoint, OneNote, Outlook, em algumas versões vem Outlook, outras não, Axis, que é o banco de dados, né, condicional da Microsoft, em alguns pacotes vem, outros não, tá? Inclusive, quero fazer um convite a você a se capacitar para o objetivo de certificação em especialista em Microsoft Office, como eu. Eu tenho também uma certificação chamada MOS, que muitas pessoas desconhecem. Microsoft Office Specialist. E aí vai ter a Master, vai ter a Expert, que são os níveis de certificação. Você pode ser especialista certificado só no Excel, só no Word, só no Outlook, no Office completo, né? Só no PowerPoint e assim por diante. Esta semana que eu estou iniciando hoje, tá? Esse vídeo vai estar saindo aí na segunda-feira às 8 horas da noite. Eu gravei ele um pouquinho antes, vocês podem ver pelo relógio aqui, né? Estou gravando ele ó, às 17h48. Daqui a pouco eu boto para editar e já disponibilizo para vocês, né? Como prometido. Então, vai sair hoje, vai sair amanhã, sempre às 8 horas da noite, fica ligado, tá? Essa semana de Excel, ela vai ser uma semana de gravações, não confunda, não vão ser lives. Quando é live, eu aviso, e o link que eu publico, você deve ter vindo de algum link aí que eu publiquei, de alguma divulgação que eu fiz em alguma rede social minha, página, etc. Eu falo, né? E o link que você acessa, você vai perceber que é uma live, porque vai ter o agendamento, a contagem regressiva. Então, essa semana é uma semana de gravações que eu vou fazer e vou disponibilizar. Para a semana que vem, fica de olho aí, porque no comecinho da segunda-feira eu vou informar para você de que semana que vai ser, né? Semana do Microsoft Flow, semana do Microsoft Teams, né? Conforme for o termômetro do que eu for percebendo, eu vou montando, tá? E aí eu decido e defino se vai ser uma semana de lives ou uma semana de vídeos gravados ou se vai ser misto, eu ainda estou por definir, tá bom? Então, só para fechar, acessa aí o meu podcast, Café com Tecnologia, ou o meu outro podcast que eu montei também, que é o Leitura Sonora, onde eu leio livros para você em capítulos separados. Se você não precisa ler o livro, você escuta o livro através do meu podcast com essa pegada de audiobook, de audiolivro, tá bom? Por falar nisso, amanhã tem novo episódio no meu podcast Café com Tecnologia. Fica de olho todas as terças-feiras às 8 horas da manhã, falando com você sobre tecnologia. Vamos agora sim. Excel. Então, tem o Windows aqui, Excel. Posso iniciar o Excel de diversas formas. Eu já preparei a minha área de trabalho, meu desktop. Então, você pode ver que eu tenho um atalho aqui na minha área de trabalho e eu tenho também aqui na minha barra de ferramentas o Excel já pinado. Eu já fiz um pin aqui, ó, que seria isso aqui, fixar e desfixar. Tá? Mas eu posso simplesmente vir aqui no Windows e digitar Excel, que ele busca nos programas, olha lá, aplicativo. Tá? Então, posso iniciar de diversas formas. Bom, eu tenho aqui alguns modelos que a Microsoft disponibiliza, os arquivos que recentemente foram acessados, seja no disco rígido, HD externo, pendrive, as nuvens da vida, né? Google, Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, OneDrive for Business, SharePoint.
Depende, essa é a interface desse meu Excel, que por acaso é um Excel 2019, licenciado a partir de uma assinatura de Microsoft 365 para empresas, por isso que ele tem essa nomenclatura aqui, ó, Microsoft 365 app para grandes empresas, tá bom? Mas ele é o Excel 2019 especial, porque tem funcionalidades que são exclusivas dessa versão de assinatura de Microsoft 365 empresarial. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar uma nova pasta de trabalho em branco, que é o mais comum que se faz no Excel quando você quer criar conteúdo do zero. Eu não tenho um arquivo pronto, salvo, senão eu iria em algum diretório, em alguma pasta do meu explorador de arquivos, também anteriormente chamado de Windows Explorer, e abriria o arquivo clicando 2 vezes o botão direito de contexto do mouse e abrir. Não foi o que eu fiz, eu chamei o software Excel, então eu vou clicar aqui. Pessoal que tem nível intermediário, avançado, que já manja desse processo inicial, eu sei que parece que, né? É chato assistir, então nesse momento o vídeo não é voltado para você, tá? Essa semana é para iniciante, para quem está aprendendo, para quem precisa de paciência para ensinar as bases. Se não consegue desenvolver, deixa o vídeo e eu acabo não ensinando, tá? Mas calma, eu farei vídeos que é direcionado para você, com conhecimento básico, intermediário, intermediário avançado e avançado. Eu vou para o VBA, eu vou conectar no Power BI, vou chamar vídeos de Power BI, lives de Power BI aqui também. Eu vou fazer vídeos avançadíssimos de dashboards, eu vou desenvolver sistemas praticamente dentro do Excel. Sistemas comerciais, para você, acadêmicos, tá? Então, fica ligado no canal, não desiste não nesse primeiro momento. Vamos ajudar essa galera aí que está começando agora, porque você já começou, mas enfim, não para de vir pessoas, né, e de novos jovens também querendo aprender. Os que têm a oportunidade de já ter feito um curso, faz, né, e depois passa a aprender pontualmente na internet aquilo que precisa. Já tem as bases. Aquele que não teve a oportunidade de pagar um curso básico, embora hoje os jovens estejam nascendo praticamente todos conectados e com uma inteligência maior do que a da nossa geração, a da minha geração, né? As dificuldades técnicas são menores, mas ainda assim, acredito que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Essa sequência de vídeos que eu começo hoje, já comecei, na verdade, no vídeo de soma, da função soma, vai ajudar. Então, tenha paciência que a gente vai começar pelo básico e aí a gente vai evoluindo juntos, tá bom? O que eu tenho aqui? Lembra que eu falei? Tanto lá na introduçãozinha do meu vídeo de soma, como também no meu vídeo gratuito que eu tenho na minha plataforma EAD sobre Excel para usuários nível básico, tá? Eu já vou aproveitar e vou iniciar e vou mostrar isso aqui. Deixa eu ir para lá. Olha lá. Deixa eu ir aqui para a minha plataforma EAD, que é a Vision Share Treinamentos. Eu vou acessar ela de forma não autenticada, porque daí ela me aparece como apareceria para você, se você fosse visitar. Qual que é o endereço? Anota aí, visionsharetreinamentos.com, www.visionsharetreinamentos.com, tá? Tá na descrição também aí do vídeo. Aqui embaixo, você vai descendo, aí tem a banner, tem os planos, caso você queira contratar pacotes de cursos, e tem os cursos soltos. Então aqui começa com os de Business Intelligence, de Power BI, aí vem os de negócio e os de produtividade empresarial. Se esse chatzinho abrir aqui é só fechar, tá bom? É um chatzinho de atendimento meu. Então você vai ver aqui, ó, percorrendo aqui, né? Outlook, SharePoint, Word, vem para a direita aqui, ó, vai vindo para a direita, ó, Outlook para Mac que ele vai aparecer. Microsoft Excel 2016 nível básico. Na época do Excel 2016, uma versão ligeiramente anterior a que a gente está, que é a 2019, eu montei um curso aqui, ó, tem 5 horas de duração, são 33 aulas, 5 módulos e ainda um certificado gratuito. É só fazer o cadastro e acessar, você não paga. Você não paga nem o cadastro e ainda você pode ter um mês de suporte meu lá dentro. Você pode perguntar e eu vou te respondendo, tá bom? Aqui, ó, estão os módulos, 2 aulas experimentais e aqui, ó, as aulas, tá bom? Aqui embaixo estão os depoimentos. E aí fica à vontade, porque quem quer vai atrás, vai à luta, né? Tá precisando? Aqui é uma base boa para você. Aqui eu ensino tudo. O que é uma pasta de trabalho, o que é uma planilha, o que é uma sheet, que é a mesma coisa, mas muitas pessoas falam sheet, não sabem o que significa a mesma coisa de planilha. O que é uma tabela frente a uma planilha, como me encontro na estrutura de linhas e colunas, qual é o endereçamento de célula, barra de fórmula. Eu ensino todas as diretrizes e as bases fundamentais para você não se perder quando você abre o Microsoft Excel, tá bom? Então, ainda bem que eu lembrei porque é uma boa dica, ó, faz tempo que eu lancei, mas tá aí. Inclusive, você pode acessar por aqui e aí você me solicita suporte lá dentro depois que a sua matrícula for confirmada, tá bom? Você não paga nada, nem matrícula e nem inscrição. É para você, usuário iniciante mesmo, tá bom?
Estamos então em frente ao nosso Microsoft Excel, essa é a nossa pasta de trabalho do Microsoft Excel. A pasta de trabalho é o arquivo XLSX que ele gera, né? É o delimitador macro inicial. E aí dentro dela nós temos a nossa primeira planilha, que é a planilha 1. Sempre vai ter uma pasta de trabalho e uma planilha 1 dentro de uma pasta de trabalho. Depois a gente pode, conforme a necessidade, criando outras planilhas. A gente vai usar essa básica, essa primeira, essa padrão mesmo, tá? O que eu vou desenvolver aqui? Vai ser muito rápido e muito básico, porque a intenção é essa, é começar com coisa muito, muito simples e já entender que uma ferramenta tão poderosa que faz tanta coisa consegue já trabalhar em situações com demandas tão simples, tão simplórias, tá? Eu vou colocar na primeira coluna, que é a coluna A que eu estou pegando, pode ver que eu já estou na célula A1, tá? Esse é o endereçamento. Se eu estou na coluna A, eu leio sempre primeiro coluna, depois linha, tá? Se eu estou na coluna A e estou na linha 1, então eu estou na célula A1. A célula nada mais é a junção de uma coluna com uma linha. Pronto. Definições aqui, sempre bom reforçar. Eu poderia começar na B1, na B2, muita gente faz isso, né? Pega aqui, ó, e deixa um espacinho. Eu faço bastante isso também, só que hoje eu não vou fazer. E por uma questão de ficar ali mais separado desses rótulos aqui, adota dessa forma. Mas eu não vou fazer. Eu vou pegar a A1 e eu vou preencher um cabeçalho, um rótulo. Você sabe que é um cabeçalho, né? É algo que fica no topo de alguma coisa, de um texto, de um software, de uma página, tá? Rótulo é a mesma coisa. O que é um rótulo? Um rótulo é algo que explica o que tem contido dentro dele ou no seu todo, tá? Eu vou colocar aqui, então, vendedor. Tá? E eu não vou colocar nome de ninguém aqui. Eu poderia colocar a Ana na linha 2, que já seria a linha de dado mesmo, né? Uma vez que a linha 1 eu estabeleci para rótulos. Tudo que tiver na linha 1, independente da coluna que tiver, se é na A, B, C, D, como eu estou colocando rótulo, então a gente vai reservar sempre para rótulos, não coloque dados aqui. Os dados virão a partir da linha 2. Eu poderia colocar na partir da linha 2 aqui, na 2, na 3, na 4 e assim sucessivamente. Pedro, João, Beatriz, enfim, nomes de vendedores, pessoas, nomes de gente, nome de gente, simulando vendedores. Mas eu não vou fazer isso. Para ficar mais padronizado, para ficar mais generalista, eu vou fazer assim, ó, vendedor 1 e assim por diante. Vendedor 2, vendedor 3. 3 vendedores estão bom, já está bom. Imagine você uma loja, uma empresa que trabalha com vendas, obviamente, não tem por que ter vendedor lá dentro. Independe, pode ser uma loja de varejo com vendedor na sua área, na sua seção de vendas, ou pode ser um vendedor que venda produtos por telefone, independe, tá? E tem 3 vendedores ali. Claro que essas pessoas estão representadas por vendedor 1, 2, 3 na planilha, mas tem seus nomes ali, né? Então está simulando pessoas. Na coluna B, nessa segunda coluna, que é a coluna B, a gente já usou a coluna A, eu vou colocar aqui o valor de venda. Então, posso colocar valor, posso colocar valor venda, posso colocar assim também, ó, RS, que significa o cifrão do real brasileiro, venda, ou simplesmente o cifrão, alguma coisa que transmita a ideia de valor moeda, de quantidade monetária, de dinheiro, tá? Então, eu vou colocar esses valores já aqui, digamos que seja uma venda diária, então vou colocar aqui um valor de 5.200, 2.300 e 8.760. Quebradinho aqui, tá? Tenho 60 a mais aqui, trabalhei com dezena no último aqui, no vendedor 3. Pronto. Mais simples do que isso, impossível, né? Uma coluna com 3 vendedores e a outra coluna com as suas respectivas vendas. Não estou colocando aqui se é mensal, pode ser diária isso aqui, pode ser uma venda mensal, enfim, mas não estou separando por mês porque eu não tenho esse dado nesse caso. Tudo no Excel e no trabalho de cálculos, de planilhas de cálculos, você tem que se referenciar. Qual é a estrutura que eu tenho? Como ela está montada? Para poder, a partir dali, isto é um fato, a partir desse fato, você desenvolver as possibilidades do que o Excel pode te entregar com ferramentas de trabalho, de cálculo, de facilidades. Então, veja, nós temos um fato aqui, tá? O outro fato aqui é o seguinte, eu vou chamar ele de regra, tá? Existe uma regra na empresa
essa regra subentende-se, os vendedores já sabem ou não, é só o gerente que tem essa regra, porque é ele que vai gerenciar, é ele que vai entender, e é ele que tem que fazer ali o controle de quem está batendo meta ou não. Geralmente o vendedor sabe a sua meta, né? Tem que ter um norte para poder trabalhar e alcançar esse norte, né? Então, eu vou dizer o seguinte aqui, que a meta de vendas, ela é de 5.660, tá? Uma regra bem quebrada, né? Vamos colocar 5.600 aqui. Pronto. E aí eu posso colocar um rótulo para ela. Veja que eu escolhi qualquer lugar, qualquer célula, que é uma junção ali de uma coluna com uma linha, e por um acaso foi na F3, mas eu vou apagar, poderia colocar em qualquer lugar, vou colocar aqui no canto, ó, que não tem nada a ver, tá? 5.600, tá vendo? Aqui não independe, tá? Você vai achar essa regra em algum lugar na planilha. Então vamos colocar aqui pertinho só para a gente ter um parâmetro. Ó, 5.600, já mudei. Eu já coloquei na G3. Eu posso olhar assim, ó, G3, tá vendo que fica sombreado? Ou posso olhar aqui que é mais rápido. E aí eu vou colocar um rótulo dizendo o seguinte, meta, ou valor a atingir, enfim. Este aqui vai ser o nosso, grava essa palavra, referencial. Eu tenho uma referência, que é um valor, é um denominador, é um número ao qual eu vou me referenciar, eu vou me parametrizar, eu vou seguir, eu vou olhar para ele, para poder depois, frente a isso, a comparação, olhar o que eu fiz e falar, e aí, consegui, bati, fiquei abaixo, fiquei acima, quase atingi, tá? Não vou trabalhar com nenhuma formatação aqui, para ficar mais simples. Depois a gente vê formatação, tá? Que seria mexer com essa parte de colocar bonitinho na sua célula, pintadinha, com borda. Não precisa agora, basta que você olhe esse cenário aqui. Bom, diferente do que eu falei, eu vou colocar pelo menos uma borda da mais simples possível, que é essa aqui, ó, só para poder a gente não se perder, ó, ele meio que delimita, tá vendo? Não estou prestando atenção na parte de visual, mas aqui me ajuda pelo menos a encontrar os dados ali bem organizados. Só isso. Isso não vai fazer diferença nenhuma, tá? Eu poderia não ter aplicado essas bordas. Aqui é mais para poder encontrar mais facilmente, não ficar aqueles números perdidos dentro da planilha. Bom, aqui, 5.600 é a meta, e aí eu tenho aqui as vendas com os valores respectivos dos vendedores. Eu preciso, tá? Eu já posso ter essa coluna que vai ser a C, tá vendo que eu já pausei o mouse na C1 ali. Eu posso já ter essa coluna criada, essa estrutura criada, pelo menos com o rótulo, para poder fazer o meu trabalho, ou se eu não tenho, o meu papel, a minha missão aqui, o meu objetivo é criar. Então, aqui eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar um rótulo aqui que traga um resultado, que me mostre um resultado de se eu atingi a minha meta ou não, se eu passei, se eu não passei, e assim por diante. Então você tem que pensar em um status. Posso colocar aqui status, inclusive, no rótulo, porque vai ser um status. E aí, qual vai ser o texto do meu status? Aí você vai estabelecer. Atingiu meta, não atingiu meta, vamos escolher esse? Pode ser qualquer coisa. Sim, não, né? Você que vai escolher, tá? Então vamos escolher aqui, ó, vamos colocar também aqui a bordazinha aqui para ficar mais organizado, e pelo menos os rótulozinhos ali a gente vai colocar em negrito, separar o que é dado do que é rótulo, tá bom? Agora é o seguinte, é aqui que eu vou começar a usar a minha função SE, S de sapo e de estrela. Muitas pessoas chamam de função C também, tá? Ela é uma função de teste lógico. O teste lógico ele é tão utilizado, pessoal. Vocês vão usar tanto isso em tantos lugares, não é só no Excel, não. Vocês vão usar isso no desenvolvimento de um software se vocês forem developer. Vocês vão usar isso se vocês forem analista de dados no Power BI, no Tableau, no ClickView, tá? Em outras planilhas de cálculos que não somente o Excel, em outros softwares que utilizam de métodos que comparam valores, né, que fazem também testes lógicos para poder você ir para um caminho A ou para um caminho B, ou até para um C, D, E, porque não é obrigatório você ter apenas dois caminhos, o mais comum é dois caminhos, é teste lógico para um caminho sim, não, A, B, 1, 2, tá? O que eu vou colocar aqui então? Veja, eu vou começar com igualdade. Por quê? Porque a igualdade, quando a gente coloca igualdade numa célula, ou clicamos em uma célula e já vamos para a barra de fórmula e colocamos igualdade, nós estamos falando para o Excel que o que nós estamos inserindo, queremos inserir a partir do sinal de igualdade dali para frente, já não é mais texto puro, como foi até agora. Tudo até agora foi texto puro.
Os rótulos vendedor, valor venda e status. Os vendedores 1, 2, 3, os valores 5.200, 2.300, 8.760. Mesmo que tá lá do outro lado, pulou duas colunas, né? Pulou a D e a E, foi para F, colocando ali o rótulo de método, e na G o valor de 5.600. Tá vendo? Tudo é texto. Se eu tivesse desenvolvido mais vendedores, mais valores também. Aqui não, aqui já é uma função, porque tem igualdade, tá? Então, coloca isso na sua cabeça. Isso é definição básica e praticamente obrigatória, né? Se você não tiver isso fixo na cabeça, fica difícil você entender o que é uma função, o que não é. Teve igualdade é uma função de cálculo do Excel, tá bom? E aí, eu vou chamar o nome da minha função. Toda função tem que ter um nome. A função soma, ela tem o nome soma, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou dar um ESC para poder abortar, o ESC aborta, tá? Tá vendo que a igualdade saiu e ele tirou o foco da barra de fórmulas. Eu vou vir aqui embaixo, tá vendo onde tem aqui, ó, a linha 5 da coluna B. A gente lê primeiro coluna, depois linha. Então, B5. Eu vou colocar igualdade. Opa, já entendeu que é fórmula. Desativou tudo quanto é ferramenta de formatação, porque ele entendeu que é uma fórmula. E aí eu vou chamar a nossa já conhecida. Se você ainda não viu meu vídeo de função soma, dá uma olhadinha no canal que ele tá aí, tá? Vou colocar também no card aqui do vídeo. Veja, ele puxou todas as funções que tem ali soma na sua nomenclatura. A própria soma, mas tem soma quad, soma produto, somar produto, soma-se, tem todas essas aí que a gente está vendo ali para baixo, na listinha, na listagem, tá? Então, e aí, claro, né, eu vou só fazer uma soma rápida aqui desses valores para poder a gente terminar, ó. Opa, ficou curioso o que eu fiz aqui, que salada que foi essa? Eu fiz muito rápido, vai lá no vídeo de soma que você aprende, tá bom? Bom, tem uma soma de um valor que é 16.260. Você viu? Foi uma soma que eu fiz através de uma função. Aqui eu vou colocar uma soma para status e eu vou usar a SE para fazer o teste lógico e aí falar o que eu quero dentro desse status. Vamos lá, igualdade, e aí eu vou chamar a SE. Quando eu começo a escrever uma função, ele vai listar as nomenclaturas das funções que têm relação com aquilo que você está digitando. Tem a CE, tem a SEC, tem a SET, tem a CERRO. Vou falar de todas elas aqui no canal, tá bom? Nível básico, intermediário e avançado. Claro que vão ter algumas funções que não cabem no nível básico, aí você vai encontrar só lá quando eu estiver falando no nível avançado. Quem sabe você não se forma comigo aqui no canal, vai ser bem legal e muito gratificante para mim. Note que nessa etiquetazinha, nesse pop-upzinho que surge aqui, ele começa a explicar o que essa função faz. Veja, verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro. Olha o se aqui. Esse se do texto explicativo, cara, já explica o próprio se da função. E retorna um outro valor se for falso. Então aqui o teste lógico é um teste lógico simples, tá? Que você pode... É a mesma coisa de uma conversa aqui, ó. Tô conversando aqui, sei lá, com a minha mãe. E aí ela fala o seguinte: olha, se você lavar a louça, eu faço sobremesa. É o texto que ela colocou. Isso é uma função SE. Se você lavar a louça, eu faço sobremesa. Então, se eu não lavar a louça, o que acontece? Já se subentende, ela não vai fazer sobremesa. Tá vendo? Isso é um teste lógico que te leva para um caminho A, se o valor, o retorno que ele pede, tá vendo aqui, ó? Retornar um valor. O que seria retornar um valor? O retorno de um valor aqui é lavou a louça, tá? E aí ele te dá um verdadeiro. O verdadeiro é o quê? Farei sobremesa. E retorna um outro valor, não lavei a louça. Se for falso, não farei sobremesa, tá bom? Então, vamos lá. Se, e aí ele pede aqui, ó, para poder selecionar. Eu posso selecionar no clique do mouse, clique, tá? Clique normal, o esquerdo do mouse. E posso dar um tab, acessar aqui, né? Clicar a tecla tab do teclado para poder selecionar. O tab seleciona funções no Excel. E aí ele até deixou maiúsculo porque o padrão é deixar maiúsculo. Você pode ter digitado minúsculo ou digitado maiúsculo, que não faz importância. Se você digitou maiúsculo, ele permanece, você nem visualiza essa diferença, essa correção, tá? Se você colocou minúsculo como eu coloquei, ele corrige e coloca maiúsculo, tá bom? Veja, o mesmo pop-up, a mesma tarjazinha, a etiqueta que fica por cima, ele está mostrando outras coisas agora, percebeu? Agora ele acrescentou um parêntese. Automaticamente eu não precisei abrir, porque ele já acrescentou toda a função do Excel. Depois que você escolhe, depois que você dá um tab, você tem que abrir o parêntese, ou manualmente, ou automaticamente, como ele fez aqui para mim, tá? O próprio Excel. E ele tá trazendo aqui uma sequência de dados. Vamos ver primeiro a sequência de dados. Dentro do parêntese. Teste lógico, ponto e vírgula, entre colchetes. Valor se verdadeiro. 2 pontos.
o outro valor dentro de colchetes, valor se falso, fecha parêntese. Tá bom. Agora vamos entender por que que tá negrito. É fácil. Tá negrito, tá vendo que o teste lógico tá negrito? E tem até um link em cima deles, outros não tem, ó. Nem estão em negrito, nem tem um link em cima dele. É porque ele é a próxima etapa da função. Você precisa agora informar para o Excel, para a função SE, o seu teste lógico. E aonde está o teste lógico? Está nos dados que a gente já tem dentro da planilha, tá bom? Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Teste lógico, se o meu, aonde está o valor? Eu tenho que encontrar. Nesse nosso caso aqui, está aqui, ó, em valor venda. Vamos pegar sempre um exemplo para poder replicar para os outros. Qual é o nosso primeiro exemplo que a gente pode pegar? Pô, vamos na sequência, né? Mais fácil, que é o vendedor 1. Qual que é o valor da venda do vendedor 1? É de 5.200. E vamos pegar ele como exemplo. Vamos clicar aqui. Basta clicar, ó. Tá vendo? Isso é um referencial. Todo mundo sabe que B2, olha lá, olha a localização, está na coluna B e na linha 2 é o valor de 5.200. Eu poderia ter colocado na mão aqui 5.200, só que isso não vai fazer automação nenhuma para você. Você vai ter que ficar repetindo e construindo essa função SE para cada um dos vendedores. Ora, para o nosso treinamento nós temos 3. E para o teu dia a dia? E para o teu ambiente de produção, que você vai ter uma linha com centenas aí? Quiçá milhares. Então você precisa automatizar os seus processos. O Excel faz isso por você se você usa o método correto, mais adequado, tá bom? Então, B2 é o referencial de 5.200, que é a venda do vendedor 1, tá? Então, se a minha B2, agora eu vou usar os operadores para poder dizer o que eu quero. Eu quero dizer se é maior, se é menor, se é igual. Você precisa conhecer pelo menos esses 3, tá? O maior é para a direita, é convergendo para a direita, o menor é convergendo para a esquerda, tá? E o igualdade é o mais simples, você já sabe. Tem o diferente também, né? Que na verdade a gente aprende na escola, em outros lugares, que é uma igualdade, eu vou até fazer um desenho na tela para vocês, uma igualdade com um corte perpendicular, significa diferente. Mas aqui para o Excel, o diferente significa isso aqui, ó, um maior e um menor, que é para a esquerda, convergendo, né, fazendo um biquinho, pontinha, e um maior. Isso aqui é diferente. O que eu quero dizer não é diferente, tá? Não, eu não quero usar o diferente para poder fazer cálculo e comparação. Eu quero realmente usar o maior igual. E aí, o maior é esse aqui. Por quê? Porque eu quero dizer que se for maior ou igual à meta, ele vai ter um retorno. Já já a gente coloca o retorno porque está para frente ainda nessa função. Vamos lá. Se B2 for maior, já coloquei o sinal de maior, ou igual a, e aí, ó, aonde está o meu valor? Está escondidinho porque a etiqueta está aqui ainda, mas eu vou clicar aqui, ó, do ladinho. Pronto. Na G3. Se a minha B2 for maior ou igual à minha regra, que é a minha meta estabelecida fixa, ora, uma meta é uma meta para toda a equipe de vendas. É para o João, é para a Beatriz, é para o Pedro, é para o vendedor 1, 2 e 3. Por isso que eu falo que é fixa. E já já a gente vai entender por que eu estou falando fixa, tá? Então, eu vou fazer o quê? Olha o próximo passo. Já coloquei meu teste lógico, já o meu teste lógico é exatamente isso aqui que está colorido. Se o meu valor venda for maior ou igual à minha meta de vendas, próximo passo, sendo exibido pela etiquetazinha aqui da função, é a cola que eu chamo, né? A colinha da função, ajuda bastante para quem está começando. Ponto e vírgula. Poxa, você viu o que aconteceu? Quando eu dei um ponto e vírgula no teclado, ele já deixou em negrito a próxima etapa da minha função SE, que seria valor ser verdadeiro. O que é um valor ser verdadeiro? É um dos dois retornos do meu teste lógico. Atenção aqui, para você colocar um retorno de um teste lógico, se ele já existir na planilha, você referencia. Se ele não existir, se você quiser retornos específicos de dados que não tem na planilha, porque pode ser que não seja, a sua necessidade não seja um retorno de dado numérico, e sim um dado textual, uma vez que a gente está tratando de status. Status deve ser um dado do tipo texto. Tá? Uma informação do tipo texto. Então isso tem que estar dentro de parêntese. Qualquer valor que você vai trazer de fora da planilha, que não tem na planilha ainda e que é texto, precisa estar entre aspas, perdão, falei errado, tá? Entre aspas duplas, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, abrir aspas duplas e vou colocar o seguinte, status, atingiu a meta. É um texto que não existe na planilha, eu estou inserindo, precisa estar
entre aspas duplas. Abriu, escreveu, fechou. Pode ter espaço, tá? Entre os textos ali, as palavras. Não precisa ser grudado, com underline, nada disso não, tá? Bom, olha que legal. Se esse é o valor verdadeiro, ou seja, se os valores de venda que estão na coluna B, eles forem iguais ou maiores do que o valor de meta pedido pelo gerente de vendas, pela loja, né, pela empresa como um todo, então o status aqui vai aparecer o texto atingiu meta. Diferente disso é o quê? Poxa, se maior ou igual a um valor X, que eu não estou vendo, daqui a pouco a gente vê esse valor que eu já esqueci qual que é, a etiqueta está na frente. Se o valor é igual ou maior a um valor X, ele vai para frente, então é o ser verdadeiro. Meu, diferente disso é o que não é nem maior nem igual. O que, que não é nem maior nem igual? É menor, certo? Então, eu não preciso nem formar assim, ó, ponto e vírgula. Eu poderia, tá? Fazer o seguinte, colocar uma outra função SE dentro dessa função SE que a gente já abriu. Tá vendo aqui que ele está pedindo agora, depois que eu dei mais um ponto e vírgula e já estabeleci o meu valor se verdadeiro, ele está pedindo agora aqui o valor se falso, depois do meu outro ponto e vírgula? Estou terminando a minha função? Bom, aqui eu faria o seguinte, veja, não é necessário nesse caso aqui, porque esse teste lógico é simples, com duas respostas possíveis. A resposta AB, 1, 2, sim, não, tá? Mais uma função SE. O que, que eu faço? Tab. E aí eu vou de novo escrever um teste lógico para ela. Se, mais uma vez, agora eu vou no teclado, eu não vou selecionar não, tá? Olha só como ele acha. Se a minha B2, ele já entendeu que é de novo a minha célula B2. Se a minha B2, ela for menor, sinal de menor agora, ao contrário, não é nem igual e nem maior, é menor, do que a minha G3, novamente, o meu referencial é o mesmo, menor do que a minha G3, agora mostrou, era 5.600. Foi aqui para cima a etiqueta. Então, você vai me trazer o valor se verdadeiro, que seria aqui, entre aspas, duplas, não atingiu meta. Tá fácil isso aqui, não tá difícil, é só entender o que tá pedindo, ó. Se o valor de venda lá do vendedor 1 for maior ou igual à meta de 5.600, atingiu meta, vai ser o retorno. Se o mesmo valor venda do mesmo vendedor que está na B2 for menor desta vez do que o valor de meta que é de 5.600 e está na célula G3, então não atingiu meta. Tô terminando, tá vendo, ó? Aí, o que que acontece? Eu posso fechar. Fechei a primeira função SE que está dentro, eu preciso fechar a que está fora. E posso fechar mais uma vez. Aqui, ele já vai me dar o não atingiu meta. Olha que legal. Olha o que ele escreveu aqui, ó, na célula C2. Eu não estou selecionando ela, tá? Eu estou selecionando a C3 que está vazia, mas para mostrar que ele escreveu ali, o resultado, o retorno, foi não atingiu meta. Por que não atingiu meta? Porque o valor de 5.200 ele é menor do que 5.600. E aí agora eu vou clicar para vocês verem aqui em cima. E segundo minha função SE que eu montei, ele está atendendo isso aqui. Note, se B2, que é, opa, perdão, dá um ESC aqui, cliquei fora sem querer. Vamos lá de novo. Se B2, que é o valor de 5.200 do vendedor 1, for menor do que a G3, já atendeu aqui, não atendeu? 5.200 não é menor do que 5.600? Então já atendeu. Coloca o que no texto? Não atingiu meta. Só que eu falo para vocês, funciona, ela é específica, só que ela, além de não ter fixado, travado o valor referencial, que vocês já vão entender por que precisa travar daqui a pouquinho, eu ainda não tenho a necessidade, já que só tem dois caminhos, né? Que é o caminho atingir o meta e não atingir o meta, eu não quero outro tipo de resposta, não precisa. Eu não precisaria ter colocado mais uma função SE dentro de uma função SE só para poder especificar o caminho do não atingir o meta. Eu poderia simplesmente simplificar e fazer o seguinte, ó. Tirar o teste lógico, se tirar a função SE e simplesmente deixar, não preciso agora de dois parênteses, só tenho uma função SE agora, né? E eu vou fazer aqui, ó, bonitinho, tá? Olha lá. Por quê que eu fui apagando também, não deixei? Porque ele está mostrando, você está construindo o valor se falso agora. Realmente, depois do último ponto e vírgula, que é esse, ó, o primeiro é esse e o segundo é esse. Ele só quer o valor se falso. Então, para o valor se falso é não atingiu meta, fechou.
duas aspas, porque tem texto como retorno, e fechou a função. Ele até mostra em negrito e depois desaparece para falar, ó, tá? A sintaxe da sua função tá certa. Então, olha só, bem menor, bem mais simplificada, a minha função SE, e se eu der um Enter, ele me dá o mesmo resultado. Ele faz o mesmo teste lógico, tá? Aí você fala, Casemiro, agora vai ter que fazer tudo para o vendedor 2? Não precisa, tá? Vamos até fazer o seguinte, vamos piorar a situação aqui, ó. Vamos usar o arrastar, selecionar, arrastar e soltar para colocar pelo menos aqui 10 vendedores. Pronto. 1.230, 132, sei lá, vou colocar uns valores bem doidos aqui. Pessoas vendendo muito, outras muito pouco, né? Tá vendo? Só preencher. Vamos colocar aqui, ó, os quadradinhos aqui das bordas, né, para ficar bem certinho. É só a parte de visual, não vai mexer nada na funcionalidade. Vamos colocar uma formatação numérica, que é valor moeda, para poder separar o que é milhar, dezena, centena, o que é unidade, o que é depois da vírgula, que está aqui em número, página inicial, número, e já está prontinho um templatezinho aqui que é de formato de número de contabilização. Valor moeda, tá, pessoal? Veja esse monte de tralha aqui. Por quê? Porque tem mais dado do que a célula pode comportar. Basta dar 2 cliques aqui, ele ajusta e mostra tudo. Só isso, tá bom? Já que a gente fez aqui, vou fazer aqui, porque a meta também é uma meta monetária, valor moeda. Pronto, olha lá. Ficou melhor, mas só demos uma ajustada aqui e uma aumentada na quantidade de vendedores. Para que eu fiz isso? Para explicar que a gente não precisa agora na linha 3, significa vendedor 2, começar de novo a função. Não, eu posso simplesmente, selecionando a célula aonde já está pronta e aplicada a minha função, a primeira função que eu fiz, que eu montei, que é essa aqui do vendedor 1. Tá vendo quando eu seleciono a célula, ele fica aqui com, eu vou dar um zoom aí no vídeo, ele fica aqui, ó, com um quadradinho, né, verde. O Excel, ele tem tudo dele é verde, né, porque é da parte visual do software. Um quadradinho verde significa que aquilo ali você pode clicar com o botão normal do mouse, que é o esquerdo, arrastar e soltar para poder automatizar algumas funções. Teremos aula disso também aqui no canal, tá? Mas olha só, quando você aproxima, o cursor, ele muda de uma cruzinha branca, meio gordinha, né? Ele muda para uma cruzinha mais preta e fininha, que diz o seguinte, quando ele muda, você pode já clicar, arrastar e soltar, que vai ter efeito. Vamos lá. A intenção é fazer de uma vez só o manual que eu fiz para o vendedor 1, ele aplicar de forma automatizada do vendedor 2 ao 10. Então, eu vou simplesmente arrastar e soltar no último delimitador, que é da linha 11, referente ao vendedor 10. Olha o que ele colocou aqui para mim. Todo mundo atingiu meta, exceto o primeiro. Tá, é vero isso? É verdade? Não é. A gente tem vendedor aqui com R$52 de venda. Como que ele atingiu meta se a meta era 5.600, ele vendeu R$52? Alguma coisa está errada. Por que que isso aconteceu? Porque é o seguinte, vamos olhar para a função. Vamos lá no vendedor 2, onde a gente não fez função manual, a gente automatizou através dessa função que eu fiz de arrastar e soltar. Bom, já achei. Tá vendo aqui? Ele está considerando o teste lógico, a parte de valor se verdadeiro do teste lógico, a célula, deixa eu clicar aqui, G, né? A célula G4. E não é a G4, ela está vazia. A célula que sempre vai ter a meta é a célula G3. Por que que ele pegou a G4, que é a de baixo, que está vazia? Porque essa funcionalidade de automação que eu mostrei, de clicar, arrastar e soltar na célula, ele vai considerando... Vamos para o próximo aqui, ó, vendedor 3. Ó, G5. Ele vai pegando a mesma sequência, porque você está pedindo um sequenciamento. Ele não é inteligente o suficiente para entender que aquele valor de teste lógico aqui, esse segundo que seria o valor ser verdadeiro, antes do valor ser verdadeiro do teste lógico, ele é um valor fixo. Eu preciso falar. Então vamos fazer o seguinte, vou dar um ESC, vou dar um Ctrl Z para poder abortar aquilo que eu fiz, retroceder no tempo, né? E aqui na função original que eu montei, a única coisa que eu preciso fazer é encontrar o valor de meta, o referencial, lembra que eu falei do referencial? E fazer uma fixagem, um travamento, fixar, travar. O que é fixar e travar? É vir em uma referência dentro de uma função, qualquer ela, tá? Dentro, pode ser SE ou qualquer outro tipo de função. Ficar aqui, ó, pausar, posicionar o cursor do mouse entre a parte que é da coluna, que é o G, e a parte que é da linha, que é o 3, e apertar
a tecla F4 do seu teclado, uma vez só, dá um toque só. Olha o que ele faz. Ele colocou 2 cifrões, um antes do G, representação da coluna, e outro antes do 3, representação da linha. Quando eu tenho cifrão, assim, dessa forma, nos referenciamentos de localização de células no Excel, significa que eu fixei o valor. E é isso que vai fazer funções de automação como essa simples de arrastar, soltar, clicar, arrastar e soltar, falar, ó, a referência é sempre a mesma, não vai pegando as próximas de baixo, que nem tem dados lá, e se tivesse ele daria valor bem errado, né? Então, vamos dar um Enter, não mudou em nada, nada, né? Ou seja, continua não atingindo meta. Chegou perto, né? 5.200, mas enfim, não atingiu. Agora eu posso fazer aquilo que eu já ensinei. Selecionei meu modelo de célula, que é o primeiro. Aqui no canto inferior direito da célula, a cruzinha mudou de gorda para magrinha. Olha lá. Segurei, arrastei, soltei. Agora sim ele está fazendo o cálculo correto. Vamos dar uma olhadinha, ó. 2.300, menor do que 5.600, não atingiu. 8.760, maior do que 5.600, atingiu. Vendedor 4, 1.320, menor do que 5.600, não atingiu agora, tá certo. Tá? Você pode bater o olho em todas até a 10 que vai estar certinho, tá bom? Pode ver que só esse aqui, ó, atingiu porque vendeu pra caramba, né? 65 mil. Agora, todo mundo aqui não atingiu, porque, enfim, esses valores são todos menores do que 5.600. Veja, 52, 845, 4.511, 6.400, 848. E o último também foi uma grande venda de 65 mil. Se passou 5.600, que é o valor de meta, é o referencial, então atingiu meta. Só que o que é legal é agora a gente ir e ver a função. Veja, todas elas estão com a G3 fixada, por isso que agora dá certo. Eu vou dar um ESC, vou verificar a próxima e eu noto isso. Se eu fixei a minha padrão, que é a minha modelo, e depois eu automatizei no arrastar e soltar, aí ele vai entender que é para fixar para todas, tá bom? Então, essa é uma aula simples, introdutória, básica, para você conhecer a função de automação para testes lógicos do Excel. A querida SE, né? Amadas por muitos. E acredito que não tem ninguém que não goste dela, porque ela só serve realmente para fazer aí o seu trabalho em menos cliques, em muito menos tempo, de trazer produtividade, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, né? Clica no gostei se realmente você gostou, tá? Então isso ajuda, tá? Comenta aí, deixa os seus comentários por o que você quiser. Casemiro, eu quero ver função ABC no Excel, eu quero ver como é que faz gráficos, dashboards, eu quero conectar em bases de dados diferentes. Deixa aí. Como eu falo sempre nos meus vídeos, você que acompanha o meu trabalho, você que assiste aos meus vídeos, minhas lives, minhas aulas, você é o meu termômetro vivo para eu entender aquilo que é mais interessante eu montar material e mostrar aqui. Muitas vezes eu monto material de coisas que eu gosto, mas nem é o que você vai gostar, nem é o que as pessoas estão buscando. A intenção é fazer ali uma equiparação, balancear o que eu gosto de fazer frente ao que as pessoas estão precisando hoje aprender aqui no canal, tá bom? Então, e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e ativa as notificações, porque daí quando eu postar novos vídeos você vai receber no seu YouTube a notificação, tá? E, fora isso, mais uma vez um convite para você acessar o meu podcast aí, Café com Tecnologia, falando de tecnologia com você, todas as terças-feiras às 8 horas da manhã, e o meu podcast Leitura Sonora, onde eu tô lendo aí meu primeiro livro, que inclusive tá aqui, deixa eu mostrar. É um livro do Sandro Magaldi, do José Salib Neto, que eu simplesmente gosto muito, o Gestão do Amanhã, onde eu falo sempre numa pegada mais corporativa, acho que deve estar aparecendo aí. Deixa eu pegar meu Camtasia que eu tenho certeza. Ah, agora sim, ó. Gestão do Amanhã. Então, o que eu estou fazendo nesse meu podcast novo, Leitura Sonora? Eu vou ler os capítulos do livro para que você não seja preciso você ler o livro, tá? Você pode escutar através dos capítulos do meu podcast Leitura Sonora. Essa é a primeira obra que eu estou transformando em audiobook, tá? Mas virão outras, então fique à vontade também para você fazer suas sugestões. Quais são os e-mails dos podcasts para você fazer a sugestão, tanto para o podcast Café com Tecnologia, onde a gente fala de tudo com tecnologia, de tecnologia não é só Microsoft, fala de Apple, fala de tudo, fala de notícias, né? O que está pegando hoje, os problemas que estão sendo resolvidos, não resolvidos, num bate-papo muito descontraído, tá? Sem a necessidade de ser aquela coisa sisuda, não. Ali é para a gente realmente trocar uma ideia e evoluir juntos, tá? E passar um tempo gostoso juntos. Então, podcast café com tecnologia @gmail.com para o podcast Café com Tecnologia e podcast leitura sonora @gmail.com para o meu outro podcast Leitura Sonora. No mais, mauricio.casemiro@outlook.com.
dúvidas, sugestões, contratação de consultoria, treinamento para empresas, equipes, capacitação no geral, suporte técnico Microsoft especializado, enfim, licenciamento CSP para Windows, para Office, para Microsoft 365, Dynamics 365, Power BI, Azure. De tudo isso eu consigo falar contigo, ou simplesmente bater um papo, tá? Fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar aí o meu trabalho, tá? Pela sua participação. Fica ligado no canal e nas minhas redes sociais. Me procura aí, Maurício Casemiro, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, você vai encontrar. Ou nas redes sociais da minha consultoria, que é a Vision Share Tecnologia, que eu sempre estou postando material, live, e essa semana é a semana do Excel. Fica ligado que ainda hoje à noite, para você que está assistindo esse vídeo agora, ou amanhã de manhãzinha, eu vou liberar o assunto, o tema da próxima aula, do próximo videocast aqui, né, de Microsoft Excel, nessa semana de Excel para usuários básicos, para quem está começando do zero e quer aprender em uma linguagem mais facilitada do zero. Agora sim, espero que tenha gostado e até a próxima videoaula.